Nem todos os países podem dizer que têm uma história que começou ainda antes de existir a escrita. E nem todos conseguem surpreender tanto a ponto de os factos soarem a lenda. Isto é a Turquia. Um país situado mesmo na fronteira entre a Europa e a Ásia, e um dos poucos no mundo onde dá para passar de um continente ao outro em poucos minutos. É aqui que o Estreito do Bósforo separa e, ao mesmo tempo, une dois mundos, fazendo de Istambul a única grande metrópole do planeta assente em dois continentes ao mesmo tempo. Cerca de 97% do território da Turquia fica na Anatólia, a região onde se formaram as primeiras grandes civilizações da humanidade. O resto está na Trácia europeia, mas mesmo essa pequena percentagem teve um papel decisivo na história do mundo. A área total do país ultrapassa os 780 mil quilômetros quadrados, mas a verdadeira dimensão da Turquia não se entende com números. Sente-se nos contrastes. Aqui, picos de montanha cobertos de neve convivem com planícies salgadas, planaltos vulcânicos transformam-se em vales férteis, e as costas de 3 mares criam mundos completamente diferentes. Às vezes, há apenas um dia de viagem uns dos outros. Por isso, na Turquia, podes ver mudar o clima, a paisagem e até o modo de vida só por passares de uma região para outra. Mas a geografia é apenas o começo. Esta terra foi casa de hititas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos. Cada civilização chegou, deixou marcas e desapareceu. Mas as suas cidades, templos e estradas ainda hoje moldam o rosto do país. É aqui que se encontra um dos complexos de templos mais antigos do mundo. Um lugar que obriga os historiadores a repensar o início da civilização. Hoje, a Turquia é um estado laico, onde tradições antigas convivem com a vida moderna. Os rituais do passado não desapareceram, apenas ganharam novas formas. Neste vídeo, vamos explorar a Turquia passo a passo. Das cidades que foram testemunhas de impérios, a paisagens naturais que parecem feitas como se não fossem para pessoas. Se tens curiosidade em descobrir como um só país conseguiu conter tantos mundos diferentes e o que realmente se esconde por trás dos postais turísticos, subscreve o canal e vem conosco nesta viagem. Istambul é uma cidade impossível de abarcar num só olhar. Espalha-se pelos dois lados do Bósforo, no ponto onde a Europa e a Ásia não se separam, mas se encontram todos os dias. Ao longo da sua história, Istambul foi capital de 3 impérios: o romano, o bizantino e o otomano. Cada um deixou aqui não só arquitetura,
mas também uma forma de pensar que ainda hoje se sente no ritmo da cidade. Minaretes erguem-se ao lado de arranha-céus, muralhas antigas convivem com bairros modernos, e as ruas estreitas da cidade velha levam-te até aos barcos de travessia no estreito, sempre cheios de movimento e ruído. Istambul não é um museu ao ar livre. É um organismo vivo, onde o passado não ficou parado. Continua a mudar com o presente. Istambul sempre foi uma cidade de passagem. Por aqui passaram rotas comerciais, exércitos e ideias. E por isso nunca teve uma única identidade. A cidade reinventou-se vezes sem conta, sem deixar de ser essencial para todos os que queriam controlar a região. No sudeste da Turquia, esconde-se um dos maiores enigmas da humanidade. Göbekli Tepe ficou enterrado durante milhares de anos, até que, no fim do século XX, obrigou os cientistas a repensar a origem da civilização. Círculos de pedra com pilares gigantes surgiram muito antes das cidades, da escrita e da agricultura. Foram erguidos por pessoas que ainda não conheciam o metal nem a roda, mas que já criavam espaços rituais monumentais. Na pedra há animais esculpidos, não como decoração, mas como símbolos de um mundo que ainda tentamos compreender. Göbekli Tepe coloca uma pergunta simples, mas desconfortável. E se a fé e os rituais tiverem sido o começo da civilização e não o contrário? O curioso é que, depois de construírem o complexo, as pessoas cobriram-no deliberadamente com terra. Não foi destruição, foi mais um encerramento intencional, como se o lugar tivesse cumprido a sua função e tivesse de ficar guardado para gerações futuras. A Capadócia parece como se não pertencesse à Terra. Ventos e vulcões, ao longo de milhões de anos, moldaram uma paisagem fantástica de colunas de rocha e vales. Mas a história verdadeira foi dada por pessoas. Em Goreme e nos vales em redor, os habitantes escavaram casas, igrejas e cidades inteiras diretamente na rocha vulcânica macia. Estes espaços subterrâneos serviam de refúgio em tempos de perseguição e de centros de vida espiritual. Hoje, por cima desse mundo antigo, todas as manhãs sobem dezenas de balões de ar quente e do alto percebe-se como a natureza e a história aqui se misturam de forma única. As cidades subterrâneas da Capadócia podiam acolher milhares de pessoas ao mesmo tempo. Tinham poços de ventilação, armazéns
e até sistemas de água, o que permitia aos habitantes viver debaixo da terra durante meses, sem contato com o exterior. Mardin ergue-se sobre as planícies da Mesopotâmia como um terraço de pedra suspenso no tempo. A cidade é construída em arenito, que muda de cor consoante a luz do dia. As ruas descem em cascata e as casas parecem nascer da rocha. Durante séculos, Mardin foi casa de povos e religiões diferentes. Aqui conviveram mesquitas, igrejas e mosteiros, criando um raro exemplo de coexistência cultural. Daqui vê-se um horizonte imenso, que um dia foi berço de civilizações. E dá a sensação de que foi este lugar que obrigou a cidade a olhar sempre para lá do horizonte. Graças à sua localização, Mardin controlou durante séculos rotas comerciais entre a Anatólia e a Mesopotâmia. Não foi apenas um centro espiritual, foi também um ponto-chave de troca de mercadorias, línguas e tradições. Éfeso é uma cidade que te deixa ver a antiguidade quase intacta. Em tempos viveram aqui dezenas de milhares de pessoas. Havia mercados, termas, bibliotecas e teatros. Era uma verdadeira mega-cidade para a sua época. As ruas de mármore ainda conduzem entre templos e praças, e as fachadas falam de riqueza e de ambição imperial romana. Ao caminhar por Éfeso, é difícil não notar como esta cidade era moderna há 2000 anos. E, ao mesmo tempo, como qualquer grandeza, pode ser frágil. Éfeso tinha uma das infraestruturas urbanas mais avançadas do mundo antigo. Havia esgotos, iluminação nas ruas e casas de banho públicas, coisas que em muitas cidades europeias só chegaram séculos depois. Pamukkale parece um milagre natural, criado não pela água, mas pela luz. As suas fontes termais minerais, ao longo de séculos, foram depositando camadas de cálcio até formarem terraços brancos que descem pela encosta. Já na antiguidade, as pessoas acreditavam que estas águas eram curativas e construíam perto cidades e banhos. Aqui juntaram-se a paisagem natural e o desejo humano de saúde e harmonia. Pamukkale é um exemplo de como processos lentos da natureza podem criar algo verdadeiramente impressionante.
Os terraços minerais mudam o tempo todo. Se a água for desviada, os degraus brancos desaparecem ou voltam a formar-se. Por isso, Pamukkale precisa de controle constante para manter o aspecto que levou milhares de anos a surgir. Antalya não é só um destino de praia. É uma cidade onde a história se esconde entre palmeiras e areia. A cidade velha conserva portas romanas, casas otomanas e ruelas estreitas que descem até o porto. Ao lado, aparecem bairros modernos, hotéis e passeios marítimos. Antalya fica entre o mar e as montanhas. E foi isso que a tornou um porto importante durante séculos. Hoje, a cidade junta descanso e patrimônio e deixa ver como o passado pode continuar vivo ao ritmo da vida atual. Na antiguidade, esta região era conhecida como Panfilia. A sua costa funcionava como porto natural para navios comerciais e militares, o que fez de Antalya um ponto-chave nas rotas do Mediterrâneo. Ani é uma cidade que desapareceu, mas nunca foi esquecida. No seu tempo, foi uma das maiores e mais ricas da sua época, capital de um poderoso reino medieval e um ponto essencial nas rotas comerciais. Hoje, Ani fica à beira de um planalto, junto a desfiladeiros profundos e perto de uma fronteira moderna. O vento atravessa as ruínas de igrejas, palácios e muralhas, deixando apenas silêncio. A cidade foi abandonada após guerras, terremotos e mudanças nas rotas comerciais. A sua grandeza apagou-se quase de imediato, mas a pedra guardou a memória de como a prosperidade pode ser frágil. No auge, Ani era conhecida como a cidade das 1001 igrejas. Os edifícios religiosos erguiam-se aqui não só como símbolos de fé, mas também como expressão do poder político do Estado. Fethiye é um lugar onde as montanhas encontram o mar. A cidade cresceu em terras da antiga Lícia e ainda guarda suas marcas. Túmulos escavados na rocha, talhados bem acima do vale. Muito perto fica Oludeniz, uma das baías mais famosas do país. As suas águas turquesa e calmas ficam separadas do mar aberto por uma faixa estreita de areia, formando uma lagoa quase perfeita. Do alto, estas paisagens revelam-se aos praticantes de parapente que planam sobre a costa, transformando o cenário num mapa vivo.
Na antiguidade, esta região fazia parte de uma civilização marítima assente na navegação e no comércio. Por isso, aqui a costa está tão ligada às montanhas e às rotas do mar. Ankara costuma ficar na sombra de cidades mais conhecidas, mas é aqui que se concentra o coração da Turquia moderna. É a capital do país, o centro administrativo e político, onde se tomam decisões que definem o futuro do Estado. Ainda assim, Ankara tem uma história que recua a tempos muito antigos. Nestas terras existiram assentamentos hititas, romanos e bizantinos, e os bairros antigos ainda conservam vestígios dessas épocas. Ankara é uma cidade sem adornos, mas com um ritmo claro que mostra a Turquia tal como ela é hoje. Ankara só se tornou capital no século XX. Foi uma decisão simbólica, marcou uma ruptura com o passado imperial e uma orientação para um novo Estado. Safranbolu é uma cidade onde o tempo parece ter parado. As suas ruas preservam o traçado da época otomana, e as casas de madeira mantêm-se há séculos, lado a lado, sem mudar a sua forma. No passado, Safranbolu foi um importante ponto comercial nas rotas das caravanas, onde paravam mercadores do Oriente e do Ocidente. Hoje, a cidade vive com tranquilidade, permitindo ver como era o cotidiano há vários séculos. O nome da cidade vem do açafrão, uma especiaria valiosa com a qual aqui se comerciava intensamente. Foi precisamente esse comércio que trouxe prosperidade econômica a Safranbolu nos séculos passados. O Lago Van é o maior lago da Turquia, situado num planalto de grande altitude. As suas águas são salinas e alcalinas, e a cor muda consoante a luz e o clima. À volta, as montanhas criam uma sensação de isolamento do resto do mundo. No meio do lago encontra-se a ilha de Akdamar. Nela ergue-se uma igreja antiga, cujas paredes estão cobertas por relevos esculpidos com cenas bíblicas e lendas locais. Este lugar combina a grandeza da natureza com uma profunda dimensão cultural, onde o silêncio fala mais alto do que as palavras. Devido à elevada concentração de sal, no Lago Van não vivem peixes, à exceção de uma única espécie adaptada. Isso reforça ainda mais o caráter isolado do lago e o seu ecossistema singular.
Durante séculos, o Lago Van foi uma fronteira natural entre diferentes civilizações, e as suas margens serviram como ponto de encontro de culturas e crenças diversas. A ilha de Akdamar mudou de função várias vezes, de centro espiritual a símbolo de uma memória preservada que sobreviveu a impérios, fronteiras e ao tempo. Bodrum é uma cidade onde a antiguidade e a modernidade convivem em equilíbrio. Aqui existiu, em tempos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um túmulo monumental que deu origem à própria palavra mausoléu. Hoje, Bodrum é conhecida como um destino de descanso à beira-mar, mas por trás das fachadas brancas esconde-se a história profunda de uma antiga cidade portuária. O porto, a fortaleza e as ruas estreitas lembram que este lugar sempre foi uma porta entre culturas. A Fortaleza de São Pedro, construída pelos Cavaleiros Hospitalários, controlou durante muito tempo as rotas marítimas. Parte de suas pedras vem das ruínas do antigo mausoléu, transportando a história de uma época para outra. O Vale de Ilara surge de repente, um profundo cânion no meio das planícies. O rio esculpiu a rocha, criando um corredor estreito onde, durante séculos, as pessoas encontraram refúgio. Nas paredes do cânion foram escavadas igrejas e habitações, escondidas do mundo exterior. Estes espaços serviram de abrigo em tempos de instabilidade e como centros de vida espiritual. Hoje, o percurso pelo vale segue o curso da água, entre vegetação e pedra, permitindo sentir como a natureza e o ser humano aprenderam aqui a coexistir. Nos primeiros séculos do cristianismo, o vale foi um importante centro espiritual. Os frescos das igrejas rupestres narram acontecimentos que moldaram a fé da região há mais de 1000 anos. Caja é uma pequena cidade costeira que preservou uma sensação de calma em frente ao mar Mediterrâneo. No passado, estas terras pertenceram à Lícia, e os vestígios dessa civilização ainda surgem entre as casas, nas encostas das colinas e até ao longo da costa. Muito perto de Kash fica Kekova, uma região conhecida pela sua história submersa.
Sob as águas cristalinas, é possível ver fundações de edifícios e restos de ruas antigas que ficaram submersas após antigos terremotos. Aqui, a história não se eleva sobre a terra, mas repousa em silêncio debaixo de água, revelando-se apenas a quem observa com atenção. A cidade submersa nunca foi restaurada de propósito. Foi deixada intacta para preservar uma paisagem arqueológica única e permitir que a história continue a fazer parte do mar. Na antiguidade, estas costas faziam parte de rotas marítimas muito ativas, por onde navegavam navios comerciais da Lícia e de regiões vizinhas. Os terremotos alteraram a linha da costa, mas conservaram debaixo de água o traçado da cidade, quase sem intervenção humana. É precisamente a transparência do mar que hoje permite ver essa história não num museu, mas diretamente no seu ambiente natural. Trabzon fica na costa do Mar Negro, numa região onde o verde parece infinito. Durante séculos, a cidade foi um porto importante e um ponto-chave nas rotas comerciais que ligavam a Anatólia, ao Cáucaso e às longínquas terras do Oriente. Nas montanhas próximas, esconde-se o Mosteiro de Sumela, construído diretamente na rocha. Parece suspenso sobre o vazio e quase inacessível, até que nos aproximamos o suficiente. Este lugar cria uma sensação de isolamento, onde a natureza e a fé se fundem numa só forma, longe do ruído do mundo. O mosteiro funcionou durante mais de 1000 anos e manteve-se ativo mesmo em períodos de mudanças políticas. A sua localização não foi apenas espiritual, mas também uma decisão estratégica. O acesso ao Mosteiro de Sumela era possível apenas por trilhos estreitos de montanha, o que garantia uma proteção natural ao complexo. Os monges viviam quase totalmente isolados, dependendo da natureza ao redor e da sua própria autossuficiência. Foi precisamente esse isolamento que permitiu ao mosteiro conservar-se numa das paisagens mais exigentes da região. Patara estende-se entre a areia e as ruínas. Em tempos, foi uma cidade importante e um dos principais portos da região. Aqui tomavam-se decisões políticas que influenciavam vastas áreas da costa. Hoje, as construções antigas desaparecem lentamente entre as dunas e uma longa praia de areia cria uma sensação de vazio e amplitude. Patara é um exemplo de como a natureza vai, pouco a pouco, reclamando aquilo que antes foi o centro da vida humana. Foi aqui que se reunia a Liga Lícia, uma das primeiras formas de governo federal da história que inspirou sistemas políticos posteriores.
A cidade possuía um sistema portuário complexo, que permitia a Patara controlar o comércio marítimo da região. Com o tempo, os sedimentos dos rios alteraram a linha costeira e o porto perdeu gradualmente a sua importância. Assim, Patara passou de centro político a um espaço de silêncio e paisagem aberta. Izmir é uma cidade que olha para o futuro, mas não esquece o seu passado. Situada na costa do Mar Egeu, sempre esteve aberta a ideias, ao comércio e à mudança. Aqui, assentamentos antigos convivem com bairros modernos e as avenidas à beira-mar tornaram-se lugares de encontro entre gerações. Izmir não tenta impressionar com monumentalidade. A sua força está no ritmo da vida cotidiana e numa profunda sensação de liberdade. A cidade foi quase totalmente reconstruída após o grande incêndio do século XX. Isso permitiu a Izmir assumir um aspecto moderno sem perder o seu caráter histórico. O planeamento urbano seguiu um traçado claro de ruas, o que distinguiu Izmir de muitos outros centros históricos da região. Graças a isso, a cidade tornou-se rapidamente um dos portos mais cosmopolitas e dinâmicos da costa do Egeu. Essa abertura continua a definir, ainda hoje, o seu caráter e o seu ritmo. O Lago Tuz parece quase irreal. É um enorme lago salgado que, no verão, se transforma numa planície branca, onde a fronteira entre a terra e o céu desaparece. Uma fina camada de água reflete a luz, criando um efeito de espelho em que é difícil perceber distâncias e escalas. O Lago Tuz é um lugar de silêncio, onde a paisagem parece infinita e quase desprovida de vida. No entanto, é aqui que se extrai uma parte significativa do sal do país. E na primavera, o lago torna-se um importante local de nidificação de flamingos, que surgem sobre o fundo branco, transformando a paisagem em algo inesperadamente vivo. Amásia situa-se num desfiladeiro, onde o rio corta a rocha. A cidade é conhecida pelos seus túmulos escavados na pedra, talhados bem acima do vale. Eles observam a cidade há mais de 2000 anos. Ao longo do rio, alinham-se casas tradicionais que se refletem na água, criando uma paisagem quase simétrica. Amásia combina um ambiente natural fechado com uma profunda carga histórica,
difícil de separar uma da outra. Durante o período do Império Otomano, Amásia foi a cidade onde se educavam os futuros sultões. Aqui aprendiam a governar o estado, longe da capital, mas rodeados de história e disciplina. Kayakoi é uma aldeia sem habitantes. Em tempos, a vida aqui era intensa. Havia escolas, lojas abertas e risos de crianças. Hoje, as casas de pedra permanecem vazias e as ruas estão cobertas de erva. A aldeia foi abandonada como resultado de acontecimentos que mudaram para sempre o destino dos seus habitantes. Kayakoi não é apenas um lugar abandonado. É um lembrete silencioso do deslocamento forçado de comunidades inteiras no século XX, que deixou para trás uma aldeia sem pessoas, mas com a memória preservada. A deslocação aconteceu de forma repentina e sem possibilidade de regresso. As casas ficaram exatamente como estavam nos últimos dias da vida da comunidade. A ausência de novos moradores preservou o traçado da aldeia quase sem alterações. Hoje, Kayakoi é percebida não como ruínas, mas como um momento da história congelado no tempo que não permite esquecer o preço das decisões políticas. Konya é uma cidade de silêncio e recolhimento. Foi aqui que se formou um centro espiritual que influenciou a cultura muito para além da região. Durante séculos, Konya foi um lugar onde se procurava sentido e não apenas poder ou riqueza. A cidade está ligada à tradição sufista e a uma filosofia de movimento interior, que entende a espiritualidade como um caminho e não como um destino. Todos os anos, milhares de pessoas vêm aqui para assistir a rituais e visitar os lugares onde se desenvolveu um ensinamento que valoriza a harmonia e não o confronto. Aspendos é uma prova de quão avançada podia ser a engenharia da antiguidade. O teatro romano, construído há quase 2000 anos, conservou a sua forma e uma acústica excepcional. Até um sussurro no palco chega às filas superiores. Não se trata apenas de ruínas, mas de um espaço funcional que ainda hoje acolhe espetáculos e reúne público.
O teatro foi construído sem o uso de tecnologias acústicas modernas. A sua forma e proporções foram calculadas com tamanha precisão que a estrutura ainda supera muitos auditórios contemporâneos. O edifício sofreu poucas alterações, pois o seu projeto já estava completo desde o início. Aspendos tornou-se um modelo para arquitetos de épocas posteriores que tentaram reproduzir a combinação de escala, som e funcionalidade. Por isso, o teatro preservou não apenas a sua aparência, mas também a sua função original. O Lago Sauda impressiona desde o primeiro olhar. A areia clara e a água de um azul intenso criam uma paisagem que parece irreal. O lago situa-se numa região montanhosa e possui uma composição química única que moldou o seu aspecto ao longo de milhares de anos. O Lago Sauda é frequentemente comparado a outros planetas. Algumas formações geológicas à sua volta lembram estruturas estudadas em Marte, tornando este lugar interessante não só para turistas, mas também para cientistas. A água do lago contém minerais que quase não existem noutras massas de água da região. São eles que criam a margem branca e a cor tão particular da água. Graças a isso, Lago Sauda tornou-se um laboratório natural onde se estudam processos que podem ajudar a explicar a formação da vida em condições extremas. Marmaris está encaixada numa baía onde as montanhas quase caem sobre o mar. Desde tempos antigos, foi um porto e um ponto de cruzamento de rotas marítimas. A sua localização tornou Marmaris importante tanto no plano militar como no comercial. Hoje é um destino turístico popular, mas basta afastar-se da marginal para surgirem bairros antigos, uma fortaleza e marcas claras do passado. A fortaleza foi reconstruída por ordem de um sultão otomano antes de uma campanha naval. Não era apenas uma defesa, mas também um símbolo de controlo sobre esta costa estratégica. A partir daqui, controlava-se o movimento de navios entre o Mar Egeu e o Mediterrâneo.
O porto servia como base de preparação da frota e como ponto de abastecimento. Mesmo hoje, a forma da baía recorda que a cidade cresceu primeiro como um nó marítimo e só depois como estância turística. O Monte Nemrut é um lugar onde a história encontra o céu. No topo da montanha, erguem-se gigantescas cabeças de pedra, restos de um antigo complexo ritual. Olham em diferentes direções, como se guardassem fronteiras da memória. O conjunto foi criado como símbolo de poder e imortalidade, mas com o tempo, restaram apenas a pedra e o vento. Estas esculturas faziam parte do mausoléu de um governante que quis unir tradições gregas e orientais. Mesmo em ruínas, essa ideia permanece visível na escala e na composição. Alatsat é uma vila pequena que vive ao seu próprio ritmo. Casas de pedra, ruas estreitas e moinhos nas colinas falam de um passado ligado ao comércio e aos ventos do mar. Hoje, Alachate é conhecida como um centro de desportos à vela, mas mantém a atmosfera tranquila da vida provincial. No passado, os moinhos forneciam farinha e energia à vila. A sua localização foi calculada com grande precisão, tendo em conta os ventos constantes que ainda hoje moldam o caráter da região. Bursa é a cidade onde começou a história otomana. Foi aqui que se formaram tradições que mais tarde se espalharam por um império imenso. Mesquitas, bazares e banhos lançaram as bases de um novo centro político. Situada ao pé das montanhas,
Bursa combina patrimônio histórico com um forte ambiente natural. A cidade foi um ponto importante da Rota da Seda. O comércio da seda trouxe riqueza e fez de Bursa um dos principais centros econômicos do início do Estado Otomano. Çumalıkizik é um lugar onde a Turquia fala mais baixo. Não com a voz das cidades, mas com o ranger das varandas de madeira, a frescura da pedra e a calçada, que guarda séculos de memória. A aldeia fica ao pé do Uludağ, muito perto de Bursa, mas entre elas não há distância. Há tempo. Çumalıkizik surgiu no século XIV, no início da Era Otomana. As casas aqui não são peças de museu, continuam vivas. Centenas de habitações otomanas foram preservadas e ainda são usadas. Por isso, a aldeia não se sente como um museu, mas como um passado real. Ruas estreitas, fachadas coloridas, madeira e pedra, criam uma sensação de silêncio e de tempo suspenso. Çumalıkizik faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Isso lembra algo simples. A história do Império Otomano não nasceu apenas em palácios, mas também em aldeias como esta, no dia a dia das pessoas. Çumalıkizik não tenta impressionar. Limita-se a guardar o silêncio e o tempo. O Monte Uludağ eleva-se sobre as planícies do noroeste da Turquia. No inverno, é um dos principais centros de esqui do país. Nos meses mais quentes, é terra de florestas, trilhos e silêncio. Durante séculos, a montanha foi uma fronteira natural e uma fonte de recursos para as terras vizinhas. Na antiguidade, era considerada sagrada. Nas encostas do Uludağ, existiram mosteiros e retiros isolados, onde as pessoas procuravam afastar-se do mundo e concentrar-se na vida espiritual. Pérgamo está situada no alto de uma colina, de onde se abre uma vista ampla sobre a região ao redor. Foi uma cidade do saber e da medicina, um dos centros mais importantes do mundo antigo. Aqui desenvolveram-se bibliotecas, escolas e complexos de culto que influenciaram gerações inteiras de pensadores. O Teatro de Pérgamo
está literalmente cravado na encosta da montanha, e as suas filas íngremes criam uma sensação de tensão e grandeza. A biblioteca local competia com a de Alexandria. Foi aqui que se aperfeiçoou o pergaminho, o material que mais tarde se espalhou por toda a Europa e deu nome à própria cidade. O conhecimento científico de Pérgamo estava profundamente ligado à prática da cura. A cidade tornou-se um centro médico, procurado por pacientes de várias regiões do mundo antigo. A combinação de ciência, religião e arquitetura fez de Pérgamo uma das cidades intelectualmente mais influentes da sua época. Assos está situada na costa, onde as colinas descem diretamente até ao mar. É conhecida como um dos centros da filosofia antiga. Foi aqui que Aristóteles ensinou e refletiu, e a cidade tornou-se um foco de ideias que atravessaram séculos. Muralhas de pedra, ruínas de templos e um porto tranquilo criam uma sensação de afastamento do mundo moderno. A escola filosófica de Assos atraía pensadores de toda a região. As ideias formadas aqui influenciaram mais tarde o desenvolvimento da ciência e da lógica no mundo antigo. A localização da cidade favorecia a concentração e um modo de vida contemplativo. O afastamento dos grandes centros permitia aos filósofos trabalhar fora da pressão política. Foi precisamente esse isolamento que transformou Assos num espaço onde o pensamento era mais importante do que o poder ou a riqueza. Çanakkale está localizada junto ao estreito que liga dois mares
e 2 partes do mundo. A cidade sempre teve importância estratégica, pois controlava as rotas marítimas entre o Mar Egeu e as águas interiores. Hoje, Çanakkale é uma cidade costeira tranquila, que preserva a memória de acontecimentos com impacto global. Foi aqui que se desenrolou uma das frentes decisivas da Primeira Guerra Mundial. Os acontecimentos na região mudaram o rumo da história e tornaram-se símbolo do preço do controlo estratégico. Troia é o lugar onde a lenda se tornou realidade. Durante séculos, a cidade foi considerada um mito, até que as escavações arqueológicas confirmaram a sua existência. As camadas de assentamentos, construídas umas sobre as outras, mostram como a cidade renascia repetidamente após cada destruição. Os arqueólogos identificaram 9 níveis principais de Troia. Cada um pertence a uma época diferente, fazendo deste lugar uma crônica única de vários milênios de história. O Vale das Borboletas está escondido entre altas falésias na costa do Mediterrâneo. Chegar até aqui não é fácil, e é precisamente isso que permitiu à área permanecer quase intocada. Um desfiladeiro estreito, cascatas e uma grande diversidade de plantas criam um mundo isolado, separado da civilização. O vale recebe o nome de uma espécie rara de borboletas que aparece aqui numa época específica do ano. A sua presença tornou-se um indicador de pureza ecológica e de equilíbrio natural do lugar. Dacia está situada numa península estreita, onde a terra, aos poucos, se dissolve no mar. É uma região de ventos, costas selvagens e mínima intervenção humana.
Aqui não há grandes cidades e a paisagem mantém-se quase inalterada há séculos. Dacha sempre foi um lugar afastado, e foi precisamente isso que preservou o seu caráter. Na antiguidade, existiram aqui pequenos assentamentos, voltados para o mar e para os recursos naturais. O isolamento da região ajudou a conservar a sua autenticidade até os dias de hoje. Hattusa foi a capital de um dos estados mais poderosos do mundo antigo, os Hititas. A cidade erguia-se entre as colinas da Anatólia e era rodeada por enormes muralhas defensivas. Portões decorados com relevos de pedra marcavam a entrada no coração de um grande império. Hattusa não era apenas um centro administrativo, mas também o lugar onde se moldava a política internacional. Aqui eram guardadas cópias de um dos tratados de paz mais antigos de que se tem conhecimento. Os hititas praticavam a diplomacia por escrito, lançando as bases das relações entre estados. Gaziantep é uma cidade onde a história se sente não só na pedra, mas também na vida cotidiana. Situada num cruzamento de rotas, foi durante séculos um centro comercial e cultural, onde se misturavam tradições, línguas e costumes. Hoje, Gaziantep é conhecida como um dos grandes centros gastronômicos do país. Mas por trás dos aromas da cozinha, esconde-se uma herança muito mais profunda. A região esteve sempre aberta às influências da Mesopotâmia, do Mediterrâneo e do interior da Anatólia. Foi essa abertura que moldou o caráter único da cidade.
Sagalassos encontra-se no alto das montanhas, longe das rotas modernas. A cidade foi construída em encostas, adaptando-se a um relevo difícil. Aqui existiam praças, templos, termas e fontes que ainda hoje impressionam pelo seu estado de conservação. Após terremotos e um longo declínio, a cidade foi abandonada, mas esse mesmo isolamento salvou-a da destruição. As fontes restauradas continuam a correr com água como na antiguidade. É um caso raro, um sítio arqueológico que não só pode ser visto, como ainda funciona. Dalian está situada entre um rio, um lago e o mar. A região é famosa pelas suas tumbas escavadas na rocha, talhadas bem acima da água. Elas surgem de repente, quando o barco avança lentamente pelo rio. Este lugar combina reservas naturais, vias fluviais e vestígios de culturas antigas. As tumbas foram construídas para a elite, como símbolo de estatuto e de passagem para outro mundo. A sua localização tinha de ser visível de longe, até para quem viajava pela água. Esses sepultamentos pertenciam à antiga cidade de Kaunos, que em tempos foi um porto importante da região. A altura das tumbas sobre o rio reforçava o estatuto social dos mortos e a sua proximidade com os deuses. Hoje continuam a ser um dos símbolos mais marcantes da costa do sudoeste da Anatólia. O Monte Ararat ergue-se sobre o leste da Turquia, como um ponto de referência silencioso. É a montanha mais alta do país, coberta de neve durante grande parte do ano e visível a dezenas de quilômetros de distância. A sua silhueta domina a paisagem, dando ao espaço uma sensação de escala e de afastamento.
A montanha está ligada a lendas transmitidas ao longo de milênios. Para diferentes culturas, o Monte Ararat tornou-se um símbolo de um novo começo. Um lugar onde mito e realidade coexistem, sem se contradizerem. A Turquia é um país que não pode ser reduzido a um único roteiro ou a uma única imagem. Ela muda com cada região, cada paisagem e cada camada de história, dos templos mais antigos às cidades modernas e vivas, dos picos das montanhas às costas banhadas pelo mar. Esta viagem é apenas uma das formas de ver a Turquia, mas certamente não é a única. Se tens vontade de descobrir o mundo para além dos postais turísticos e viajar por lugares onde história, natureza e cultura se entrelaçam, subscreve o canal para não perder os próximos percursos e novas descobertas.